Olá, boa tarde, dona de casa, meu amigo de casa, meu colega, companheiro de todos os sábados, de todos os finais de semana aqui do programa Mais Saúde. Está no ar esse programa que traz sempre a prevenção, fala sobre tratamento e, por que não, assistência ao paciente oncológico. E no programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio o Altair Oliveira, ele que vai falar sobre o projeto ACON nas escolas, que é um projeto muito bacana que enfoca principalmente o jovem e o adolescente, que já o filósofo dizia que é o futuro da nossa humanidade, né, Altair? Concordo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. É muito bom te receber aqui para a gente falar sobre a juventude, né, Altair? Nós que um dia fomos jovens e que os nossos pais, né, os nossos amigos, avós, parentes nos educaram, agora você se vê nesse lugar de educar também, de levar informação para o jovem, que sem dúvida é a melhor forma de prevenir, né, Altair? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, eu agradeço o convite novamente, e é gostoso mesmo, é um trabalho de formiguinha, né, junto à juventude, mas é um trabalho que a gente vê resultados, e, principalmente no sentido de prevenção. A gente está plantando uma sementinha agora para colher no futuro, isso é muito bacana. Certo. O seu trabalho na ACON, a gente já te recebeu aqui no estúdio, inclusive, e já falamos sobre isso, mas resumidamente, dentro da prevenção, quais são as frentes de trabalho que são desenvolvidas? Certo. A ACON hoje ela tem o projeto de prevenção e rastreamento. Esse projeto acontece desde 2007, onde a gente leva as informações em toda a comunidade, né, desde PSFs, empresas, postos-de-saúde e a escola. Uhum. Por quê? Até um tempo atrás, falar sobre o câncer não se falava, né? Aquela doença maldita. Né? Era um mito, né? Aquele medo de falar sobre a doença. E hoje, além de tratar o paciente com câncer, né, e dar todo o suporte para esse paciente, ele também tem aquela preocupação de levar essa informação sobre o que é prevenção, o que é o cuidado. Então, e com aquela linguagem da população, né? Não adianta a gente chegar lá, usar termos complexos, se a população não vai entender nada. Então, é aquela linguagem mesmo para o jovem, para o adolescente ou para a dona Maria, né? Que todos possam entender bem o que é esse assunto. E quando vocês vão, né, que vocês fazem, de forma geral, né, que vocês fazem palestras em empresas, em praça pública, né, em escolas, enfim, quando a gente muda o perfil, né, quando a gente passa de uma cidade um pouco maior para uma cidade menor, o nível de dúvidas, né, o perfil das perguntas são parecidos. Quando a gente fala do câncer, eu imagino que ainda prevalece, né, algum medo, alguma, né, a doença maldita, né, você muito bem falou. Mas assim, a gente pode falar num padrão de perguntas, o que é mais comum? Claro que cada lugar é uma coisa diferente, né? Se a gente vai ir lá naquela cidadinha pequenininha, lá onde o pessoal culturalmente é menor, então com certeza as perguntas são perguntas que, se a gente perguntar, talvez para Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior, o pessoal, não, está perguntando isso, ou está comentando isso, mas é a realidade desse povo, né? Teve um exemplo, num caso que aconteceu em São Roque de Minas, há um tempo atrás, que uma senhora contou a história que o pai tinha acabado de falecer há uma semana e que a família e a comunidade estava preocupado com a irmã que tomava conta desse pai. Por quê? Na hora da refeição, o pai só aceitava alimentar se a filha dividisse o mesmo prato. Então, aquela história, uma colher para o pai e uma colher para a filha. E quando o pai faleceu, aquela família ficou preocupada com essa irmã, se ela tivesse pegado câncer ou não. Né, aquela história do câncer contagioso. Uhum. E a pergunta dessa mulher foi essa: Altair, a minha irmã pode ter pegado câncer nessa história da comida? Então, assim, claro que não, né? O câncer não se pega dessa forma, mas para você ver a ingenuidade muitas vezes da pessoa, né? Então, quando você fala, né, quais são as colocações das regiões, muitas vezes você tem que estar preparado para esse tipo de pergunta e como aconselhar nesse momento. Eu até te perguntei isso porque quando a gente fala em centros mais desenvolvidos, né, a gente fala, por exemplo, da região sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio, né, sul do Brasil, é muito diferente da realidade que a gente tem no interior do Nordeste ou no norte do país. E quando a gente fala de uma cidade mais desenvolvida, né, Divinópolis, Bom Despacho, tantas outras, né, Itaúna, enfim, e a gente pega em comparação uma cidade menor, por um lado, né, é quase que certo de que as perguntas serão diferentes, mas e o nível de prevenção e a consciência da importância de se prevenir o câncer? Pode-se dizer que é padrão, pode-se dizer que eles se preocupam com isso, que eles têm a informação e a consciência de que é preciso prevenir? Olha, a gente vê o seguinte, que nesse ponto já é um pouco diferente.
A pessoa que mora na cidade maior, né, Divinópolis, Monte Pacho, outra cidade, como você comentou, a vida é mais estressante, a vida é mais corrida. Muitas vezes a população está mais preocupada em ganhar o dinheiro do que em ganhar qualidade de vida, né? Então a gente vê esse contraste. Aquele seu Zezinho que mora lá em Serra da Saudade, né, que é uma cidade pequenininha da nossa região, com certeza tem uma qualidade de vida muito melhor do que o seu Zé que mora em Divinópolis, né? Porque ele tem uma alimentação saudável, ele cuida da sua saúde, ele procura, mesmo com toda dificuldade, talvez de uma cidade interior, ele procura um auxílio médico. E muitas das vezes o seu Zé de Divinópolis, nessa correria do dia a dia, ele acaba, vamos falar, esquecendo desse cuidado, né? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vê hoje. Se a gente pegar dados, né, estatísticos de prevenções, a gente vê que algumas vezes as cidades maiores estão com essas estatísticas baixas no sentido de preventivos. É o contrário, então, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, a cidade menor acaba, aquela história, né? A enfermeira conhece a Dona Maria, que conhece o seu Zé, que vira quase uma grande família. Aqui não, né? Uma cidade maior, muitas vezes é cada um por si, Deus por todos. Então, a realidade nossa é essa. E quando a gente fala do projeto Ação nas escolas, né? O projeto da ACOM nas escolas, o que é o objetivo principal da palestra? É conscientizar o jovem porque geralmente o jovem em si, são poucos os cuidados com relação ao câncer. É claro que a vida sexual, né, e tudo, preservar sempre, mas são menores, vamos dizer assim, os cuidados com relação ao adulto. O objetivo da palestra é conscientizar o jovem para o futuro, ou vocês têm talvez um foco de chegar através do jovem na família, no amigo, no parente um pouco mais velho? Explica assim, em contexto geral, como são as palestras? São as duas ideias que você passou, é o que a gente quer passar no sentido do trabalho. Quando a gente está na escola, a gente quer formar adolescentes, jovens, adultos conscientes do cuidado, da prevenção, né? A primeira coisa é essa, né? Que o hábito de vida saudável, que em resumo, que é o trabalho feito hoje, que ele leve isso para toda a vida, tá? Mas que ele também seja multiplicador de informações, que ele possa, o que ele aprendeu durante o trabalho dentro da escola, ele possa repassar essa informação para frente, chegar em casa, né? Aquela história, eu gosto muito de lembrar da irmã de uma amiga, de Cláudio, que eu fiz a palestra na escola dela, e a gente fala, né, sobre alimentação saudável, né, o tal do refrigerante, o adolescente, o jovem adora o refrigerante, e essa menina, ela só almoçava tomando refrigerante junto. E depois da palestra, essa minha amiga chegou para almoçar, essa menina que participou da palestra falou assim: eu não vou tomar mais refrigerante, porque o rapaz lá da ACOM falou que isso faz mal para a saúde. Então, quer dizer, atingiu o objetivo mesmo, né? Isso. E ela tentou bom. Repassar isso para a família. Então, isso é legal. E é interessante essa história também do feedback, né? Muitas das vezes, a gente acaba recebendo as respostas, né? Nesse caso, essa amiga que chegou eu nem sabia que a irmã estava participando do projeto, e ela chegou, minha irmã participou do projeto e chegou falando isso e isso em casa. Então, isso é muito gostoso de ver. E eu imagino que seja impossível, mas fazendo uma mini palestra, quais são os tópicos principais, assim, quais são para a juventude, né, para o adolescente, para a criança, né, para o jovem, para o adulto, enfim, que é, vamos dizer assim, atingido, né, que é recebido, que recebe essas orientações. Quais são as orientações básicas, né, por exemplo, vamos por faixa etária, para a criança? A criança, a gente foca mais aquela parte da boa alimentação, né? Que a criança não gosta de comer a verdura, os legumes, a fruta, então a gente foca nessa parte da alimentação, exercícios físicos, né? Então entra aquela parte, né, do brincar da criança. Hoje em dia a criança, mil vezes ela prefere ficar em frente ao computador, numa rede social, do que ir para a rua jogar bola ou correr, né? Então a gente tem calorias, isso, né? Então tem esse foco também, dormir, né? O cuidado de dormir, de descansar. Hoje nossa criança, ela vai dormir 1, 2 horas da manhã, né? Eu lembro que na minha época minha mãe me colocava a dormir lá para as 9 horas e
como disse, se eu não fosse, levava bronca. Hoje a criança dorme muito tarde e acaba acordando muito tarde ou dormindo muito pouco. Então isso prejudica, né, essa criança. Então basicamente é um sentido do hábito de vida saudável, né? Então exercício físico, alimentação, o dormir e a higiene também é muito importante. Né, a boa higiene, banho, escovar os dentes, isso ajuda a fechar a ideia no sentido da saúde, de uma forma geral, né? E fechar essa ideia para a criança ou adolescente nesse caso. Tá. A próxima faixa etária seria o jovem, o adolescente e o jovem. Daí a gente já trabalha um foco mais específico, né? Então a gente vai falar mais sobre os vícios, né? Um exemplo, o cigarro é um grande fator causa de câncer, então o tabagismo, no caso, em forma geral, uso de drogas, o alcoolismo, conduta sexual, né? Lembrando que hoje se fala muito sobre a AIDS, mas existe o HPV, que é o papilomavírus, que causa também 3 tipos de câncer, né? Câncer de boca, colo uterino e pênis. Então, a gente já foca mais específico nesse assunto, porque é o que normalmente o jovem está vivendo. Né? Então, é a descoberta do algo novo, a descoberta da sua sexualidade, a fazer algo escondido, né? No caso do tabagismo, muitas vezes é uma coisa escondida e que, infelizmente, não cuidar adequadamente pode levar a problemas sérios futuros. Certo. É complicado, né, Otaí? Porque a gente vê que a gente está seguindo, né? Ainda vai ter as próximas idades. Mas começamos com a criança, passamos pelo adolescente e o jovem, né? Aí você falou que a palestra já é toda voltada para o tabaco, para o uso de drogas. É incrível como que a juventude hoje em dia ela é vulnerável, mas enfim, muito além disso, como que ela está exposta a muita coisa ruim, né? Assim, o jovem ainda, o adolescente, 14, 15 anos, ele já tem exposição ali a todas essas coisas ruins, né? Você tem uma ideia, Paulo? Teve uma escola que nós fizemos um trabalho que, quando eu fui falar sobre conduta sexual, por exemplo, nós tínhamos nessa sala de palestra 2 meninas de 12 anos já grávidas. Então, assim, é muito jovem, né? Aquela história, uma criança tomando conta de outra criança. E, infelizmente, sem nenhuma informação sobre o assunto. Então, a gente vê que, infelizmente, a nossa juventude começa a ter uma vida, entre aspas, muito cedo, né? Começa o sentido de vícios e problemas sexuais muito jovens. Estão expostas a tudo isso infelizmente. Muito cedo, né? Cada vez mais cedo, né? Infelizmente. Por isso a importância desse projeto na escola, porque a gente acaba levando essas informações para esse meio, né? Por quê? O pai, volta a falar do tal do pai da pessoa que trabalha, né, no estressante do dia a dia, a busca do dinheiro e tudo mais. Muitas vezes o pai ou a mãe não tem aquele tempo para conversar com o filho, ou não tem a paciência de passar as informações para o filho. Então acaba que esse projeto a gente consegue levar essa informação. Ontem, para ter uma ideia, eu fiz um trabalho lá em São Sebastião do Oeste, né? E pela minha felicidade, eu acabei levando meus filhos junto comigo. Então, o João Pedro e o Lucas, o João Pedro está com 13 e o Lucas está com 8, e participaram da palestra. E é mó barato ver eles lá junto com os outros, né, os outros jovens, escutando aquilo lá. São pequenos, são 13, 8 anos, está entendendo talvez o que eu estou falando? Pode ser que não, o público-alvo que era um pouquinho maior. Mas estavam lá presentes, estavam já com acesso à informação. Cultivando aquilo. Isso é muito importante. Acho que o pai e a mãe têm que lembrar disso. Né? Não é só o oba-oba do ser pai ou o presentinho no momento certo ou errado. É levar esse tipo de conhecimento para o jovem ou adolescente. Certo. E agora, acho que seja uma parte mais complicada, que é quando a gente fala no jovem, meia-idade, porque nesse momento a pessoa já cria consciência, né, da necessidade de se cuidar de tudo, mas, por outro lado, ela tem a consciência, mas ela não vai. Aí como que é o argumento, como que é a forma de chegar a esse jovem, por exemplo, 25, entre 20 e 30 anos, vamos colocar dentro dessa faixa etária, porque deve ser complicado também chegar nesse público, né? Mas é interessante que com esse projeto a gente consegue focar, igual nessa idade, a gente vai focar os exames preventivos, né? Que aí já começam os exames. Já os exames preventivos, igual a menina após o seu primeiro ato sexual, aí, né,
se pede que se comece os exames preventivos. Então, quando no momento da palestra falo sobre isso, a gente vê a cara das meninas, né? Ela fala assim, nossa senhora, se eu começo a fazer esse exame, com certeza meu pai e minha mãe vão descobrir que eu teve uma relação sexual. Então, é um ponto muito importante. Isso às vezes não faz com vergonha ou medo dos pais. Então, por isso, eu volto a falar a importância do diálogo familiar, né? A importância de levar essa informação. O pai e a mãe ter essa liberdade, vamos falar assim, com os filhos de falar sobre vários assuntos. Porque essa filha, por exemplo, ela acaba não fazendo o exame e tendo problemas futuros por falta no sentido de diálogo familiar. Isso que o Altair está falando é muito sério, pessoal, porque inclusive, voltando, né, nessa linha que a gente está seguindo, você vê que crianças, né, de 12 anos grávida, né, uma garotinha de 12 anos grávida, molequinhos, né, dessa mesma faixa etária fumando, bebendo, né, desenvolvendo ali uma possibilidade de alcoolismo, drogas e tudo, né? E que dirá então, né, a pessoa, o jovem lá com seus 20 anos, 18 anos, que chega em casa e encontra esse bloqueio, né, que não tem liberdade para conversar com seus pais a respeito desses assuntos que são tão importantes. Então, criar esse hábito, né, Altair? Tirar um pouco essas barreiras para conversar mesmo. Olha, como é que está a sua vida? Você está bem? Né? Vamos procurar um médico. De repente, eu deixo você à vontade lá com ele, né? Para as pessoas que tiverem mais dificuldade. Porque o importante é fazer a prevenção, né? Estar sempre atento a essas questões, porque prevenir, eu sempre falo isso, é engraçado, né? Mas ainda nos dias de hoje, prevenir é melhor que remediar, né, Altair? Com certeza. É aquela história do cuidar, gostar de você mesmo, né? Estar atento ao seu corpo. O seu corpo é uma máquina muito perfeita. Então, qualquer sinalzinho diferente que está no seu organismo, estar atento a isso. Voltando ao que você falou no sentido família, né? Que o pai e a mãe tirar um tempinho, né? Aquela história, né? Muitas vezes a novela das 8 é muito mais importante que a reclamação do filho, né? Quando diz, a cena está passando lá, nossa, peraí menino, fica quieto que eu estou assistindo minha novela. Então, não, peraí, dá atenção àquele questionamento do filho, que muitas vezes esse pequeno questionamento pode modificar, né, uma visão, uma fala dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Certo. E para a gente poder concluir, eu queria que rapidamente você falasse, né? A gente sempre traz isso, mas é mais uma oportunidade de conscientizar. Já não dentro do projeto Ação na escola, acima dos 30 anos, quais são os cuidados básicos, rapidamente, que as pessoas têm que ter com a sua saúde para estar sempre em dia com a prevenção e, no caso de alguma detecção precoce, isso ser bem mais simples o tratamento? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Primeira coisa, hábito de vida saudável. Então, exercícios físicos, boa alimentação, dormir bem, boa higiene, isso é o básico, né? Acho que em qualquer faixa etária. Os exames preventivos, né? Existem os exames preventivos homens e mulheres, então estar atento a esses exames, isso é muito importante. E sempre estar aberto a diálogo. Acho que a coisa mais importante também é isso. Não ter medo da busca. Muitas vezes a gente escuta dentro do hospital ou dentro do trabalho que a gente faz, eu não procuro um médico porque eu tenho medo de achar algo. É preferível você encontrar ele na sua fase inicial, né, que a gente sabe que se eu encontrar o câncer até 1 centímetro de tamanho existe cura, do que chegar a cânceres enormes, avançados, onde que a gente não possa fazer nada. É mais complicado. Bom, então, é isso. Altair, queria agradecer a sua participação e parabenizar pelo trabalho, né, porque realmente o jovem, ele é a porta do futuro, né, é por meio dele que a gente vai construir um futuro melhor, com mais saúde, né, com mais consciência, né, a respeito de todas essas ações, e é por meio desse trabalho que a prevenção da ACON desenvolve que a gente certamente consegue chegar nesse público tão importante. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela participação, e a gente vai fazer um rápido intervalo, e na hora que a gente voltar do intervalo, a gente vai trazer muito mais informações para você, inclusive a respeito desse belo trabalho que é o ACON na escola. Então, não sai daí, a gente volta já já. A ACON construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da ACON na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACON chamar, deixe seu coração atender.
No primeiro bloco do programa Mais Saúde, nós conversamos com a Thaíra em estúdio para falar um pouquinho a respeito do projeto ACON na escola. E nada melhor do que nesse segundo bloco a gente vir aqui a Escola Estadual Jalcira Santos Valadão em Formiga mostrar na prática como esse projeto funciona. Já há alguns anos, a ACON, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, vem desenvolvendo um projeto chamado ACON na Escola. Esse projeto visa conscientizar o jovem, o adolescente e, por que não, também o adulto, da importância da prevenção do câncer e das ações de conscientização na vida de cada um e na prevenção dessa doença. Bom, aqui ao meu lado está o Tom Martins, professor de Educação Física e alguns alunos. E a importância desse trabalho de prevenção, Tom, dentro da educação física, que é uma atividade estritamente para condicionamento, para movimentar o corpo, a educação física aliada à prevenção, o que você acha, qual a importância você dá disso a respeito do tratamento do câncer? Bem, é muito importante, principalmente o pessoal aqui que não tem muito acesso a meios de comunicação. A ACON veio contribuir muito para a gente aqui nessa conscientização sobre o câncer, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. O pessoal gosta muito de receber visitas e bem-vindos mais uma vez. E como que foi? Porque me parece que você esteve à frente, né, juntamente com o TAI da Prevenção, nesse processo de trazer para a Formiga, né? Você parece que visitou as escolas, parceiras, para tentar angariar esse projeto para que isso desse certo de fato. Como que foi esse processo? Na verdade, foi o TAI que entrou em contato comigo, ele me pediu se eu tivesse essa disponibilidade de estar levando o convite de vocês em outras escolas, não só na nossa escola, e é um privilégio poder ajudar nessa campanha. Bom, e aqui ao meu lado está a Glória Couto, ela é professora de matemática. Apesar de a matemática ser uma ciência, né, de ser uma coisa exata, quando a gente fala do câncer e da prevenção dessa doença tão terrível, Glória, que não é uma coisa que se possa lidar como se dá com os números, o que você acha, ou qual a importância você acha que esse trabalho de prevenção nas escolas tem para o aluno, que é o futuro, que são os futuros adultos, né? O que você diz a respeito disso? Eu acho que a nossa clientela aqui de alunos é um meio muito importante de estar levando o que ele aprende aqui para suas casas. E uma palestra tipo essa sobre o câncer, que é uma doença, é um mal do século, eu acho nada mais do que justo esses alunos aprenderem mais sobre um trabalho muito bonito que é desenvolvido pela ACON. Então eu acho que é gratificante para nós professores e os nossos alunos estar aprendendo mais sobre a importância de como se prevenir um câncer. Levando-se em conta que no caso do câncer 2 mais 2 não são 4, então você acha que realmente é muito importante esse tipo de trabalho para conscientizar o jovem da importância da prevenção, que no caso deles vem em breve, né? Não nesse momento, talvez agora com uma alimentação mais saudável, mas que em breve eles têm sim que começar a se prevenir. Realmente, às vezes a gente conversa com eles falando sobre a importância da prevenção, mas só falado. Então, quando eles verem depoimentos, verem alguém que trabalha com isso passar para eles, eu acho que torna-se mais forte o nosso trabalho. Ok, professora, muito obrigado, né? Parabenizar a escola por ter recebido a ACON, porque a gente também, apesar de sermos funcionários dessa grande instituição, a gente acredita no trabalho que a gente faz e a gente acredita que isso pode sim vir a salvar vidas. Muito obrigado, professora. Bom, e nada melhor do que vir conhecer esse projeto, né, da prevenção na escola, da ACON na escola, e saber de duas alunas que acabaram de participar da palestra, o que elas acharam. O que vocês acharam, Iandra, primeiramente? Eu achei muito legal, porque eu aprendi que a gente pode prevenir o câncer e que às vezes é só você cuidar, se você conhecer ele antes dela piorar. E também eu vou levar para minha família, né, isso, porque às vezes eles não podem conhecer.
E aí você vai levar para amigos, família, todo mundo os cuidados. Família, namorado, irmão, para todo mundo. Ah, que bacana. E Rafaela, você já tem cuidados, por exemplo, com a alimentação? Você come coisa saudável ou você prefere o refrigerante, coisa não muito saudável? Ah, eu como de tudo. Aí, igual, eu não sabia que cigarro dava câncer, não. E meu pai fuma. Aí eu vou falar com ele, porque a gente fica preocupado, né? Você vai chegar em casa e já puxar a orelha do pai, então, primeira coisa. Vou, porque eu não sabia que cigarro dava câncer, não. Pra mim dava, assim, só de genética mesmo. Certo, então, sabendo que o cigarro é um dos maiores causadores de câncer, você fumar jamais, então. Ó, fiquei preocupada demais. Aí agora meu pai, se não parar, vou ficar com raiva dele. E assim nós vamos chegando ao final desse programa Mais Saúde desse sábado. Para você que está em casa, eu quero desejar um grande abraço, dizer para vocês todos ficarem sempre atentos à prevenção do câncer e a importância dessas ações para que a gente tenha mais saúde. Para vocês então, um grande abraço, eu volto para lá para acompanhar mais informações porque é sempre bom aprender. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.